Emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT. Está começando mais um Esporte na TV, aqui na sua TVN e também via internet pelo www.rederct.com.br. Bom, tivemos um final de semana cheio, né? Tanto a nível estadual como a nível nacional. Começando com a nossa divisão de acesso, que teve aí os jogos de volta das quartas de final acontecendo neste domingo, e sobrou emoção. Em duas partidas, a decisão foi para as penalidades máximas. O caso da União Frederiquense, que buscou um empate contra o Ipiranga de Erechim em 1-1, mesmo placar do jogo de ida, e acabou vencendo nos pênaltis. Vamos dizer assim, Luciano Gasparini, nosso convidado de todas as segundas-feiras, no momento que eu te desejo boa noite, já começo te perguntando: bom para o campeonato, né? Uma vitória da Frederiquense nesse confronto contra uma equipe que já está classificada, o caso do Ipiranga. Boa noite. Boa noite, Moreno. Boa noite, telespectador da RCT. Hoje mudou o protocolo, Moreno. Ele sempre me cumprimenta, né? Depois volta e ele recomeça o programa hoje para otimizar o tempo. Hoje eu estou com pressa aqui. Mas assim, ó, emocionante mesmo, até surpreendente, né? A divisão de acesso que vinha meio morna, digamos assim, apresentou jogos emocionantes aí nessa rodada final, na rodada final não, na decisão aí das vagas para as semifinais, com destaque para a União Frederiquense, que a gente já vem falando aí do trabalho do Rodrigo Bandeira, eliminando o então campeão do primeiro turno, né, que é o Ipiranga. Isso dá mais emoção para a competição, porque o Ipiranga já classificado, então abre aí duas possibilidades de vaga agora, né? E eu apostaria aí no União, hein, que vem forte, né, já vem fazendo uma boa campanha, vem vencendo os adversários e convencendo e eliminando um adversário forte, que é o Ipiranga. E o adversário do União Frederiquense será o Cerâmica, que surpreendentemente enfiou 7-1 no Santo Ângelo, havia perdido lá nas Missões por 2-1. Surpreende essa reação do Cerâmica no comando do Hélio Vieira, né, Luciano? O Hélio Vieira também a gente sabe que é outro bom treinador que tem pelo interior do estado, né? A partir do momento que ele assumiu aí o Cerâmica, começou uma reação. Na verdade, a ascensão do Cerâmica não surpreende. O que surpreende é esse resultado elástico. Embora o Santo Ângelo aí fosse uma equipe que não apresenta um grande futebol, não tem apresentado. Nós vimos o Santo Ângelo contra o Canoas, embora o placar de 3-1, né? Foi um jogo igual, onde o Canoas acabou tomando os gols no fim, né? Até o jogo chegou a estar empatado. E o Canoas, a gente sabe de todas as fragilidades, o Santo Ângelo, mesmo vencendo fora, apresentou algumas deficiências. E eu destacaria aí o Brasil de Farroupilha também, que é um adversário forte na disputa dessa vaga. A outra semifinal, o Luciano está com pressa também, já está avançando para outra semifinal. O Brasil de Farroupilha, que perdeu para o Tupi em Criciúmal, 3-2, havia vencido por 4-2 o primeiro jogo na Serra e se classificou ali, né? O Tupi quase levou para os pênaltis. O Brasil, né, vai enfrentar o Avenida, que foi, vamos dizer assim, a surpresa, né, Luciano? Porque o Avenida havia perdido em casa para o Rio Grandense Santa Maria, pouca gente apostava, né? Um resultado de 2-1, resultado ruim demais nesse regulamento de gol marcado fora de casa ter valor maior, né? Teria que fazer no mínimo 2 gols na casa do adversário, saiu perdendo o jogo, buscou a virada, levou para os pênaltis e acabou ganhando nos pênaltis. Eu assisti ao primeiro jogo entre Rio Grandense e Avenida, na vitória do Rio Grandense também fora de casa, e foi um jogo ruim tecnicamente, então na verdade o resultado não surpreende, porque as duas equipes mostraram fragilidades técnicas e um equilíbrio também entre elas, dando a entender que poderia acontecer qualquer resultado como aconteceu, aí a vitória da Avenida fora de casa, que dá um alento ali para a comunidade de Santa Cruz, que teve o Santa Cruz quase rebaixado à terceira divisão, se safando na última rodada, e agora a Avenida aí com a possibilidade de conseguir o acesso. Mas eu acho muito difícil. O Brasil de Farroupilha está muito forte, com um bom trabalho do Suca. E eu apostaria nessa final, se tivesse que chutar, União Frederiquense e Brasil de Farroupilha,
O Brasil de Farroupilha aí que foi o vice-campeão, é bom lembrar, do primeiro turno. Já tem garantida, vamos dizer assim, aquele jogo da repescagem, né? E lembrando que eu dei uma olhada hoje no regulamento, se eu entendi direito, porque o regulamento é complicado. Olha, se você quer fazer um exercício de compreensão de texto, leia o regulamento da federação. Se você conseguir fazer uma compreensão correta do regulamento, está bem a interpretação. O regulamento, pelo que eu entendi, o Brasil de Farroupilha, o Tupi ainda tem chance, porque depois do Ipiranga, que já tem a vaga, ele é o melhor classificado na classificação geral, contabilizando o primeiro e segundo turno sem os matas. Então, ele torce para o Brasil de Farroupilha ser novamente o vice, porque daí essa terceira vaga seria disputada entre Brasil de Farroupilha e Tupi. Ou seja, igual teremos repescagem, mesmo que o Brasil de Farroupilha seja vice-campeão dos 2 turnos. Exatamente. Se ele for o vice, vai ter Brasil de Farroupilha e o Tupi. E se ele for campeão, vai ser igualmente no caso... Aí complica, né? É. Aí sobe Ipiranga, Brasil, logicamente, e a terceira vaga... Não, tá bem a interpretação ou não, Luciano? A terceira vaga ficaria, pelo que eu também interpretei, ficaria entre o segundo e o terceiro colocado da geral daí. Faria um jogo decisivo. Exatamente. Tupi de Criciúmal. E agora não, eu acho que é a Avenida, eu acho, inclusive. A Avenida que está entre os classificados aí. Complicado. É capaz até de um time lá do primeiro turno, que não tenha se classificado no segundo, ter uma boa campanha no geral. Também não deixa de ser impossível. Isso aí a gente pode olhar depois. Não, até eu tô com a tabela aqui, a geral. É o Ipiranga em primeiro, depois vem o Tupi com 28 pontos e o Avenida com 26. Seria Tupi e Avenida. Então seria Tupi e Avenida. Então o Avenida também tem uma chance dupla aí de classificação, assim como o Brasil de Farroupilha. Incrível, né? Então, comunidade de Criciúmal, de Criciúmal especialmente, que estaria já eliminada, pode ainda confiar. Acho que nem eles se deram conta disso aí, Luciano. Acho que vamos mandar essa gravação do programa lá para Criciúmal, que o pessoal vai festejar bastante. Semifinais já começando neste meio de semana, né? 2 jogos aí importantíssimos. Quem joga em casa primeiro, Luciano? O Brasil de Farroupilha joga na quarta e na quinta-feira o Cerâmica recebe a União com o jogo da televisão. Esse é o jogo da TV Com. Quinta-feira, as letras pequenininhas aqui, às 6h30 da tarde. Então o Frederiquense vai decidir em casa. Ontem muito legal lá o estádio Vermelhão da Colina, completamente tomado, e a festa geral lá da torcida da União Frederiquense, que aí é uma grande surpresa nesse Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso, pois fez um primeiro turno muito ruim e após a chegada do Rodrigo Bandeira acabou melhorando sua condição. Mas também tivemos jogos pela terceirona nesse final de semana e 2 jogos pelo Grupo A, o grupo do Estância Velha, que como você sabe, a gente já falou aqui no Esporte na TV, não jogou no final de semana, já que o jogo contra o Grêmio Bagé foi adiado para a próxima quarta-feira, 15h30. E os resultados acabaram sendo bons para a equipe canoense. O São Gabriel empatou com o Farroupilha de Pelotas em 1-1, lá em São Gabriel, e ficou apenas 1 ponto na frente do Estância com um jogo a mais. E o Sapucaense, em casa, venceu o Guarani de Bagé. Tu viste quem fez o gol da Sapucaense, Luciano Gasparini? Não cheguei a ver. Ale Menezes. Estreia pelo Sapucaense. Ele que estava jogando, né, a divisão de acesso. Agora, o interminável Ale Menezes, goleador, fez aí o gol da vitória do Sapucaense, que também está bem na tabela do Grupo A, né, Luciano? Sapucaense, deixa eu localizar aqui, é o terceiro colocado com 6 pontos. Vou comprar um óculos para ti. Assim. É que as folhas aqui, que são disponibilizadas, são pequenas. A gente tem que botar a tabela aqui nelas. O Sapucaense é o terceiro colocado, 1 ponto a menos que o São Gabriel, que é o líder. E o Sapucaense tem a mesma pontuação do Estância, sendo que o Estância completa a rodada aí quarta-feira, né, às 13h30 da tarde, quando vai a Bagé enfrentar o Bagé, que é o lanterna do grupo. Então o Estância aí tem a oportunidade, com esse bom trabalho que o Bruno Simon vem fazendo, de conseguir a terceira vitória consecutiva. Um fato inédito, né, até porque o Estância está debutando aí no futebol profissional, o que seria um feito e tanto aí para a comunidade de Canoas, que vem sofrendo e não consegue emendar vitórias. Né? E o que também dá um alento, né? Esse empate de São Gabriel, afinal, o próximo adversário do Estância, depois de pegar o Grêmio Bagé, será o São Gabriel, fora de casa, lá no Silvio Farias. Então, se o São Gabriel, se a gente for na lógica do futebol, né? O São Gabriel teve dificuldade no jogo com o Farroupilha, que foi o adversário, um dos adversários que o Estância já bateu, sinal que esses 2 jogos o Estância tem condições de somar pontos fora de casa, né?
O Estância já mostrou que está com uma certa regularidade agora, já passou aquela instabilidade do final do primeiro turno, quando acabou vinha bem, relativamente bem, teve aqueles 2 pontos iniciais nas primeiras rodadas, depois sofreu uma instabilidade, onde houve a queda do treinador Paulo Cunha, parece que corrigiu o rumo aí, né, o Bruno Simon, um treinador jovem, né, que nos surpreende. 26 anos, impressionante, né, e trabalhando no Novo Hamburgo, um profissional que trabalha no Novo Hamburgo. Era o auxiliar, teve a oportunidade com a saída do Paulo Cunha, assumiu e está dando conta do recado. Então, é uma boa oportunidade aí para os jovens profissionais, né? É o que eles esperam quando estão aí com o auxiliar. E o Estância está de parabéns, que deu a oportunidade, enxergou o potencial e aí está fazendo um bom trabalho. Quem sabe podendo levar o Estância aí para depois disputar as eliminatórias. Né? Dificilmente o Estância ficará fora, né? Se continuar apresentando bom futebol. Tem aí 2 jogos fora, se conseguir no mínimo 1 ponto, né? Depois fecha em casa contra a equipe do Guarani de Bagé, uma boa equipe também. Mas a gente sabe, né? O Estância já está ali habituado ao estádio das Cabriúvas e o fator local, mesmo que não tenha pressão do lado de fora, acaba influenciando, já que o time está bastante acostumado a jogar ali, como o Bruno Simon disse aqui na quinta-feira, em entrevista ao Esporte na TV. E a outra chave, como é que está, Luciano Gasparini? Outra chave tem o Palmeirense na liderança com 9. O Guarani de Venâncio reagiu depois de um péssimo primeiro turno, está com 7 na segunda colocação. 3 Passos com 5 é o terceiro colocado. O Garibaldi com 3 pontos é o quarto. E depois vem o 15 de novembro, aí, que também foi bem na primeira fase, e agora no primeiro turno, e agora não mostra a mesma facilidade, digamos assim, que o mesmo futebol que vinha apresentando e está mostrando uma certa dificuldade. Teve só um ponto, que foi um empate agora nessa última rodada, 2-2, depois de estar perdendo em casa por 3 Passos. E o Lanterna é o Gaúcho de Passo Fundo, que não somou ponto ainda. E só para concluir ali a questão do grupo do Estância, uma vitória ou um empate, tu falaste 10 pontos. Se trouxer um empate agora desse jogo, ele para aí o Bagé está com 0, iria a 1 ponto só. Ele manteria a distância de 6 pontos. Ele teria mais quantos jogos aí, o Bagé? Teria mais 3 jogos. O Bagé tem um jogo a menos, na verdade, está só com 2. Mas ele teria que ganhar todos para chegar aos 10 pontos. Exatamente, é isso aí. E o Farroupilha, que é o 5º colocado, é o primeiro fora da zona dos classificados. Ele já tem um jogo a mais. Com o Estância, porque ele está com 4, o Estância tem 3. E ele tem 1 ponto a menos. Então, uma vitória, então, já praticamente encaminha a classificação. Uma vitória fora de casa, Estância Velha, praticamente encaminha a classificação às quartas de final. Aí o time brigaria, né, para ficar ali nas 2 primeiras colocações e ter a vantagem de mandar o jogo de volta em casa, né? Ainda é cedo, mas falar em confrontos, em cruzamentos, mas curiosamente, se acabasse hoje, a Estância pegaria o 3 Passos. Uma viagem bastante longa aí para o jovem time do Estância Velha. Já nas categorias de base, tivemos rodada, né, nos juniores, juvenis e infantil. Começando pelos juniores, o Canoas, né, sem muito o que fazer já nessa competição, levou 5-0 do Igrejinha, o time foi quebrado para lá. Na quarta-feira o time encerra a participação contra o Novo Hamburgo, 15 horas no Centro Olímpico Municipal. E hoje eu tive a oportunidade, daqui a pouco a gente vai falar de Juvenil B, Luciano, de conversar com o Fabrício Souza, né? Ele foi até mim conversar lá no Diário de Canoas. E ele comentou, né, que já foi solicitado pelo Fachel, lá o diretor do Canoas, acho que uns 4 ou 5 jogadores do time dele, que teria jogo na quarta-feira no campo do Rio Grande. E aí o Canoas, ao meu ver, tomou a decisão correta, pediu o adiamento do jogo dos juvenis para outra data, para não jogar juvenis e juniores em Canoas no mesmo horário, né? Até a questão de segurança, a gente sabe que fica bem complicado, né? Exigir do poder público segurança em 2 campos relativamente longe um do outro, um no Matias Velho e o outro no bairro Igara. Então o jogo do Canoas, perdão, sub-17, que seria na quarta-feira no campo do Rio Grande contra o Avenida do Paulo Brito, vai ficar para outra data. E o Canoas Juniores, sim, joga na quarta-feira no Centro Olímpico. E aí vários jogadores, né, da equipe sub-17 do Fabrício devem atuar. Legal pra gente ver, né, uma escalação diferente aí do Canoas. Isso é o que eu vinha falando em outras oportunidades. Pro futebol canoense, assim, que a gente que quer resultado, é ruim, né, que já coloca atletas muito jovens e acaba tendo resultados negativos que nem vem acontecendo. Mas pros atletas isso é importante, porque eles ganham oportunidade para jogar em competições oficiais, que se essas equipes estivessem bem, eles não teriam essas oportunidades. Então, os jogadores têm que aproveitar, né? A gente teve o caso aí do Júlio César, que acabou subindo profissional.
E então um exemplo de um atleta que aproveitou muito bem a oportunidade, estava nos juniores, né? Mesmo a equipe sendo bem, quer dizer, uma equipe indo mal, ele conseguiu fazer um aproveitamento pessoal, teve a oportunidade profissional, aproveitou, foi bem e está aí agora no mercado, jogador disponível, com idade, bastante jovem. E o interessante é que na última partida, né, Canoas já não tinha também o que fazer na divisão de acesso, cerca de 5 ou 6 jogadores do grupo de juniores atuaram, né, contra a equipe da União Frederiquense e foram bem alguns deles, né? Nada por acaso, são os jogadores que tiveram destaque e tiveram comprometimento com o grupo, né? Os que receberam oportunidades foram o Gabriel, né, o Guilherme Dornelles, o lateral Bruno, esquerdo Leandro, o Xerec, né? O Bruno também estava. O Bruno também. É que o Bruno já vinha no grupo profissional. Exatamente. Mas são atletas que estavam engajados no projeto mesmo, com todas as dificuldades. E isso é bom que o clube vislumbra disputar uma terceirona no ano que vem, que é uma competição jovem, né, sub-23, já acaba formando uma base e a gente vai conhecendo quem podem ser os jogadores, né? A comissão técnica, a direção já sabe mais ou menos o que pode esperar de cada jogador. Já emendando, né, falando de Juvenil B, o Estância Velha na sexta perdeu para o Internacional Namorado dos Quero-Queros por 2-0 e na quarta agora enfrenta novamente o Internacional Namorada dos Quero-Queros, jogo do retorno já. O Estância optando aí por mandar os jogos contra a dupla Grenal fora de casa sempre, Luciano. Não sei por qual motivo, mas talvez pelo trabalho que dê ali no Centro Olímpico Municipal. A gente sabe porque acompanha de perto o Canoas, né? Mas o Estância mandando os jogos contra a dupla fora de casa sempre, né? Tanto no infantil, juvenil e talvez aí no Campeonato Júnior também do segundo semestre. E o Canoas, né, acabou perdendo para o Gramadense 2-1 ontem no campo do Rio Grande. Volta do futebol, né, da Federação Gaúcha de Futebol ao bairro Matias Velho, que há muito tempo não ocorria. O time pressionou durante a maior parte do tempo, teve inúmeras situações de gol e acabou perdendo ali em 2 lances de contra-ataque. O Fabrício hoje conversava comigo, lamentou muito, disse que não conseguiu dormir à noite em virtude dessa derrota. Disse que arrumou lá o campo do Rio Grande desde as 8 da manhã, questão de rede, tudo novinho lá para a gurizada, mas infelizmente não conseguiu resultado positivo. Mas é um time aí promissor e que pode ainda dar alegrias à torcida, né, Luciano? É que a situação do Canoas começa a ficar complicada, né? Ele tem 1 ponto só em 3 jogos já, né? E o Gramadense, que é o adversário direto, porque o grupo do Canoas tem 1 a menos. Só tem 4 colocados, 4 participantes nesse grupo, enquanto os outros têm 5. Lembrando que classificam 3, são 6 grupos, dá 18. Não, são 5 grupos, né? Exatamente, 5 grupos. São 5 grupos, classificam os 3 melhores, dá 15. E aí se classificam outros 3 melhores quartos colocados. Como são 5 grupos, vezes... Só um quarto colocado fica fora, vamos dizer assim. É exatamente isso aí. E o Canoas, o grupo dele é exatamente o que tem 4. Então ele está correndo risco hoje de ficar fora. E o Gramadense era o terceiro, então era a chance de ultrapassar o Gramadense, porque eles estavam empatados em pontos. Só que o Gramadense fugiu agora. Vai ter que buscar, né? Vai ter que buscar essa vitória fora de casa. E o Avenida agora passa a ser o terceiro, 1 ponto à frente do Canoas. Então esse confronto aí passa a ser essencial. O Canoas não pode perder, na pior das hipóteses, um empate. E o Canoas não contou, né, com o centroavante Léo Gomes, que é o grande destaque, o Fabrício falou aí, tem diversas propostas dos times, inclusive do estadual Juvenil A, porque é permitido pela federação o jogador jogar o Juvenil A e o Juvenil B. Incrivelmente isso é possível, é o que diz o regulamento da Federação Gaúcha. Léo Gomes, que deve ser um dos jogadores aí que devem atuar na quarta-feira pelo time júnior do Canoas, já que vem bastante desfalcado e vai fazer aí sua despedida da competição. E é isso aí, né, Luciano? O Estância Velha é a situação um pouquinho melhor, né? O Estância Velha é o segundo colocado, embora 7 pontos atrás do Internacional, está se mantendo ali na zona de classificação. O Inter, vamos dizer assim, vai ganhar de todo mundo, né? A gente espera, né? O Grêmio também está 100%, só que tem um jogo a menos, né? O Inter já jogou 4 partidas, ganhou as 4, e o Grêmio jogou 3 e venceu as 3. O Inter venceu de 12-0, inclusive, né? Uma partida com o Cruzeiro, se não estou enganado. O Internacional já está com 18 gols a favor e não sofreu gols ainda nessa competição. Impressionante. Mas o Estância, eu acho que entre profissional e juniores e juvenis, eu acho que essa é a principal categoria assim, que vem dando resultado. Eu acho que é a Juvenil B, onde o Estância aí tem 2 empates, uma vitória e apenas uma derrota, né? Se considerando... Para o Internacional. Fazendo uma comparação aí com... Né? E
E o resultado foi 2-0. 2-0. 2-0, então... 2 gols de escanteio, realmente. Então, isso mostra também a força dessa equipe do Estância. Que o Estância, a gente sabe da estrutura que tem o Internacional, de um trabalho mais a longo prazo, enquanto o Estância recém foi formado e já fez um enfrentamento aí de igual para igual com o Internacional. E só para a gente ressaltar aqui, no estadual infantil, o Estância foi até Pelotas e empatou com o Fragata em 2-2. Está em 9º lugar a equipe do Estância com 4 pontos ganhos, apenas uma derrota justamente para o Grêmio. Moreno, eu tinha uma coisinha aqui para dizer, voltando aí só o estadual junior, só para o pessoal nos acompanha também para saber de dupla Grenal, que o Grêmio já consolidou a melhor campanha no estadual de juniores, então... 40 pontos o Grêmio? 40 pontos, uma campanha espetacular. 42 possíveis. Né? Ele teve apenas um empate, foi contra o Juventude fora de casa. Juventude que lidera o outro grupo, né? O Juventude lidera o outro e já tem algumas definições, por exemplo, já tem 2 confrontos já, que mesmo ainda faltando a última rodada já estão definidos, que é o Grêmio que recebe o Lajadense, né, em jogo único, né, e depois o Novo Hamburgo que recebe o São José. No grupo A, Juventude e Internacional não disputam entre eles, são jogos separados, mas os 2 disputam a primeira posição para ver quem é que... Quantos pontos de diferença? Apenas 1 ponto. O Juventude tem 35 contra 34 do Internacional. O Juventude vem a São Leopoldo aqui enfrentar o Aimoré. Um jogo difícil. A Aimoré vem bem. E o Internacional vai a Lajeado. Então os 2 jogam fora. Lajadense que deve ser o próximo adversário do Grêmio, né? Não, já tá definido. Grêmio, Lajadense, Novo Hamburgo e São José são os confrontos. E no grupo do Grêmio, como já tem Grêmio e Novo Hamburgo classificados, em primeiro e segundo, essa ordem não muda, o terceiro e o quarto colocados também já estão classificados, que são o Cruzeiro e o Cerâmica. Só falta definir aí que ordem, quem que vai ser o terceiro, que vai ser o quarto. Então, Cruzeiro e Cerâmica vão pegar Juventude Internacional. Só falta definir. E fora de casa. Exatamente. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalinho, depois a gente volta aqui para encerrar o programa falando aí da dupla Grenal Campeonato Brasileiro. Até já. Conheça Canoas, sinônimo de economia forte e de povo trabalhador. Fundado em 1939, Canoas possui o 2º maior produto interno bruto gaúcho. Uma homenagem da TV Canoas, emissora da RCT, Rede Comunidade de Televisão. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o Esporte na TV, programa que tem apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação, www.coca.com.br. E neste final de semana tivemos a 4ª rodada, do Campeonato Brasileiro. 3 jogos acontecendo no sábado. O Inter venceu o Atlético Paranaense por 2-1 no Beira-Rio, o Palmeiras fez 2-0 no Goiás e a equipe do Botafogo fez 6-0 contra o Criciúma. Já no domingo, o Grêmio acabou vencendo a equipe da Chapecoense por 2-1, o Flamengo perdeu o clássico para o Fluminense por 2-0, o São Paulo empatou com o Corinthians em 1-1, o Atlético Mineiro fez 2-1 na equipe reserva do Cruzeiro, o Bahia empatou em 1-1 com o Vitória em outro clássico, o Curitiba levou 1-0 do Sport em casa e o Figueirense, ainda sem o estádio Orlando Scarpelli, levou 2-0 do Santos. O que temos a destacar dessa rodada, Luciano? Eu acho que o importante destacar aí 3 catarinenses entre os 4 rebaixados hoje, Claro que tem muito a se desenvolver ainda e essa parada para a Copa do Mundo os times vão se reestruturar, mas hoje o futebol catarinense vem mal e não é só questão de resultado, a gente vem acompanhando alguns jogos e o desempenho das equipes estão muito fracos mesmo.
está muito fraco. O Figueirense, mesmo agora com o Guto Ferreira assumindo, esperava uma reação, foi derrotado em casa pelo Santos. E o Criciúma tomou essa goleada aí pro Botafogo e a Chapecoense que foi derrotado pro Grêmio. Né? O Figueirense tem mandado seus jogos em locais estranhos, né? Mandou um jogo em Barueri, agora esse último, não me recordo onde, mas também longe de Santa Catarina, né? Isso também se deve a essa questão aí de Copa do Mundo, de utilização de estádios. O próprio Grêmio vai fazer o jogo contra o Botafogo, provavelmente no Jacone. Né? O Grêmio tem, né, 2 jogos com mando agora, né? Já que jogou. O Grêmio tem 2 em casa, que é o Fluminense. E depois, na Arena esse. Né? Na Arena. E depois o Botafogo, provavelmente no Jacone, porque tem que entregar o Estádio Olímpico, a Arena para a FIFA e para o Olímpico também. E o Olímpico também. Então o Grêmio não tem local, tinha 2 casas, agora não tem nenhuma. E o Internacional? O Internacional tem joga 2 fora. Foi agora. A última, essa do Beira-Rio foi a última em casa, antes da Copa, porque joga 2 fora. O Criciúma, né, que tomou 6, aí vai tentar a reabilitação, mas um jogo o Internacional deve vencer. E o Curitiba também fora de casa. Depois o Inter tem Cruzeiro e Chapecoense em casa, mas aí vai ter que arrumar um outro estádio para jogar. Provavelmente Centenário. Né? A não ser que não coincida com a Série C, né? Lembrando que são 5 jogos antes da paralisação para a Copa do Mundo. Dia 1º de junho é a última data, né? E até lá acontece 5 jogos. Então, recapitulando rapidinho, o Grêmio é Fluminense, Botafogo, São Paulo, Sport, Palmeiras. E o Internacional, Criciúma, Curitiba, Cruzeiro, Chapecoense e Fluminense. Depois para por 45 dias e as equipes retornam ao Campeonato Brasileiro no dia 16 de julho. E a classificação? A classificação, então, tem o Internacional em primeiro, né, com 10 pontos, isoladamente. Isso mostra também o nivelamento aí da competição. Sendo possível aí fazer 10, o Internacional é o único, 12, o máximo, pontos possíveis. O Internacional é o único que tem 10. Na segunda colocação, o Fluminense com 9, Corinthians tem 8 e o Bahia fecharia hoje, digamos, a zona de classificação com 7. O Grêmio é o 7º colocado também com 7. Só pelo golzinho que tomou. O gol que tomou, na verdade, tirou, o Grêmio caiu de 5º para 7º, né? Ele estaria com saldo 2 e teria um gol a menos marcado que o Bahia. E a zona de rebaixamento, como eu falei antes, Criciúma, Curitiba, Chapecoense e Figueirense. Mas a campanha do Grêmio é boa, né, Luciano? Para quem jogou 3 fora de casa e ainda está envolvido com a Libertadores, né? A campanha é boa. O futebol apresentado que não me convence. Não gostei da atuação, embora a vitória. A Chapecoense é um time frágil, né? É importante se dizer que eu acho que a Chapecoense, lamentavelmente, o povo de Chapecó, comunidade que gosta de futebol... Lotou o estádio, né? Nas 3 oportunidades que teve. Né? Acho que o Chapecoense vem para dar um oi aí para a primeira divisão e a tendência é retornar. Mas o Grêmio fez aquilo que se espera quando pega um adversário inferior, que é ganhar. E, apesar das dificuldades, teve aqueles 20 minutos de pressão onde o Marcelo Groy saiu como destaque, fazendo 2 defesas importantes. Depois o Grêmio assentou no jogo, né? O Enders corrigiu o posicionamento e o Grêmio foi superior, né? Onde fez 2 gols, até um deles depois retomando o segundo gol, quando já tinha retomado aquela formação com 3 volantes, né? Que apresentou o melhor futebol, que é a que mais me agrada, né? Foi quando saiu o segundo gol, depois tomou aquele gol. É importante se dizer numa falha, né? Acho que o Marcelo Groy foi bem, mas eu considero aquele gol uma falha. Ele deu um passe, vamos dizer porque assim. Porque ele abafa a bola e depois ele dá um tapa e... Eu não sei se ali tinha um montinho, não sei o que aconteceu. Não, eu acho que ali ele falhou. Ele foi interceptar a bola e não conseguiu segurar firme, parou nos pés do adversário. Perfeito. E o Barcos, né? O Barcos é aquilo ali. Vocês podem observar que ele não consegue dar um drible. Ele teve 2 oportunidades mano a mano, que se ele desse o drible ficaria cara a cara, mas raramente a gente vai ver o Barcos aplicar um drible, né? Ele é um jogador oportunista de área. Corta pro lado e chuta. Com as suas limitações. Aquele primeiro gol fez de primeira, uma bola que vinha passando, e o segundo ele limpou da direita para a esquerda e tocou ali. E o detalhe no segundo gol do Dulo e Barcos dentro da área, né? A bola passou pelo pé dos 3, né? Exatamente. É um trio que chega muito à frente. E eu te perguntava aqui, né, se o Grêmio ficava, já perguntei outra vez, mais ofensivo com 3 volantes do que com 3 meias. Parece que sim, né? Eu gosto muito dessa formação do Grêmio. Eu sou contra aqueles que acham que o Grêmio jogando com os 3 volantes fica mais defensivo. Acho que o Grêmio fica muito mais equilibrado, ele defende melhor e chega mais à frente. Perfeito. O Internacional sobrando aí no início, né? Embora os adversários
não muito fortes, né? Mas está fazendo o dever de casa. Ah, com certeza. E queria destacar a grande homenagem aí que o Internacional fez às mães, né, coloradas, que abriu o Beira-Rio aí para as mulheres, e a homenagem dos jogadores colocando o nome das mães nas costas também foi muito bacana, né? A dona Gladys, a mãe do D'Alessandro. Muito bonito, né? Muito bonita a homenagem. E o D'Alessandro aí vem a grande referência técnica do Inter, um gol de perna direita, né? Golaço. Um gol de chapa no canto direito do goleiro e um golaço também do Alan Patrick na Mais gaveta. bonito ainda, né? E o Internacional, então, que mostra aquela qualidade de meio de campo, que domina, né, que chega com facilidade. Só que agora nós vamos ver se o Internacional tem grupo, porque o Arangues levou o 3º cartão amarelo, não joga mais porque ele se apresenta à Copa do Mundo em seguida. O Juan não tem condição de jogar quarta e domingo, né, ele vai ter que... A própria diretoria já falou. E tem mais um outro desfalque agora que eu não estou lembrado, importante, já para essa rodada. O Internacional aí... É o Gilberto, que foi convocado para a seleção. Mas que não vem bem também, né, Luciano? Não vem porque é aquilo que a gente sabe, a qualidade do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro é diferente da do Gauchão. É o caso do Barcos, que ontem foi bem, mas ele tem que dar sequência agora com os adversários mais qualificados. Verdade. E para encerrar, né, lembrando que na Série C a dupla Caju continua invicta. O Caxias ganhou em casa de São Caetano 2-0, o Juventude ganhou do Duque de Caxias 1-0 fora de casa. Os dois bem na tabela, né, Luciano? Muito bem, e bom para o futebol gaúcho. A gente tem que colocar um representante na Série B urgentemente. Ou os dois, né? Melhor ainda. O ideal é que seja os dois. O Juventude aí com um bom trabalho do Roger, né, que já mostrou ser um bom treinador. Agora vamos torcer para que ele consiga essa ascensão. Perfeito, Luciano. Vamos encerrando aqui a edição do Esporte na TV. Amanhã eu volto com o Luiz Tavares para falar bastante de futebol amador aqui de Canoas. Muito obrigado, Luciano, e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma participação. Uma boa noite aí para todos. Boa noite a todos e até amanhã.